A gente está gravando, então a gente vai começar a pontuar você falar sobre a questão da educação, né? Então, vocês são uma família que vive no Japão e, assim como tantas outras famílias, vocês vieram para cá há um bom tempo e vocês têm a dificuldade com o japonês. Isso é super normal, não acontece só com a família de vocês, né? E onde que vocês moram aqui, não dominam o idioma, mas optaram em colocar as filhas de vocês na escola japonesa, o que a gente sempre acha muito positivo. Na verdade, em relação a qual é a melhor escola, né? Se é a escola brasileira ou a escola japonesa, depende muito da família. Então, não tem assim, a escola japonesa é muito boa porque o ensino proporciona experiências, aprendizados em várias áreas, principalmente por causa do japonês. Mas a escola brasileira, ela proporciona o aprendizado da língua brasileira, da língua portuguesa e também da cultura, então fica mais fácil para os pais ajudarem os filhos. Cada uma tem os prós e os contras, né? O importante que a gente fala na decisão da escola é o que a família quer, quais são os interesses da família. E, a partir disso, trabalhar a segurança das crianças. Então, vocês que optaram em colocar as filhas na escola japonesa, é importante que essa decisão, ao longo da vida delas, vocês se sintam muito confortáveis com isso. Então, vocês tomaram a decisão de colocar elas na escola japonesa e, a partir disso, trabalhar para que elas se sintam seguras, né? Diante aos desafios que elas vão ter. Então, vai ter o problema da dificuldade com o idioma, por exemplo? Vai, mas tem recursos que vocês podem utilizar para vencer essa dificuldade. Por exemplo, se elas têm dificuldade no idioma, na aprendizagem do idioma japonês, vocês podem trabalhar o reforço escolar com elas. Elas chegam a fazer algum reforço escolar? Estão fazendo Kumon. Ah, legal. Estão fazendo Kumon das duas, de Nihongo e de matemática. O Kumon é uma possibilidade, né? Assim como a gente tem os curabos depois da aula, que também dão um suporte, e existem em algumas cidades o próprio reforço escolar com professores brasileiros que ensinam japonês e também dão suporte na matemática, ou instituições, iniciativas que oferecem esse reforço escolar do idioma japonês. Tem até muitas vezes hoje os professores japoneses eles estão mais dedicados e interessados. Então muitos dão aula particular para as crianças, né? Vocês já estão num nível que, em relação ao reforço, à situação do idioma, ok, elas estão fazendo esse reforço, elas estão aprendendo e se dedicando. Uma outra coisa que vocês podem fazer em relação ao idioma por mais que vocês não dominem o japonês, vocês trabalharem pequenas palavras com elas, ou frases dentro de casa. Então, vocês vão trocar lá, por exemplo, o desculpa pelo gomenasai, né? O por favor pelo onegaishimasu ou tate kudasai. Então, vocês começam a colocar o vocabulário que vocês sabem para elas. Ou também dá para vocês trabalharem as duas línguas em concordância, o que vai reforçar para elas o japonês. Por exemplo, vocês querem saber, vocês vão pedir para elas ajudar a fazer o arroz. Então, vocês começam a perguntar para elas: o que é arroz em japonês? Como é que é a panela em japonês? Como que diz em japonês, coloca o arroz na panela? Isso vai fazer com que elas lembrem e trabalhem as palavras, né, que elas ouviram na escola e o que elas aprenderam na escola. E, querendo ou não, elas vão estar ensinando vocês. E vocês também vão poder
aprender. Além disso, vocês vão reforçar o português com elas, que é muito comum na escola, as crianças que vão na escola japonesa, é muito comum eles terem domínio sobre o japonês, de certa forma, e não conseguirem se expressar em português, porque eles não conhecem as palavras, eles não sabem como... E aí, quando os pais conseguem trabalhar as duas línguas juntas, faz com que a criança também desenvolva o vocabulário em português e que no futuro vocês não venham ter esse problema de, por exemplo, a criança conseguir se expressar em português, não conseguir conversar com vocês, comunicar como que foi o dia, né? Então, vocês chegam a fazer esse tipo de atividade com elas em casa? Sim, elas me ajudam. Às vezes a gente vai a algum lugar, elas acabam tendo que me ajudar no tsiaco, sabe? Elas vão me ensinando palavrinha. A gente aqui nesse estado de emergência, nós estamos em casa desde o mês 3, né? Uhum. Então, é muita tarefa. Então, tem dia que elas tiram para me ensinar. Ótimo, porque existem pesquisas que mostram as formas que o indivíduo ele aprende, né? Então, ele pode aprender lendo, ele pode aprender escrevendo, ele pode aprender falando, né? Pronunciando. E a melhor forma de aprender é ensinando. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. O que acontece na cabecinha das crianças? Tudo que elas estudaram lá na aula, quando elas são questionadas como que foi feito, ou como que é feito, ou, por exemplo, me ensina essa conta, elas vão vai passar um filminho na cabeça delas. E aí vai ficar muito mais fácil delas verbalizar e processar essa informação para virar um conhecimento. Então, por exemplo, na hora da matemática, né? Vocês podem falar assim para elas: olha, essa conta aqui, como é que é? Como é que o professor fez? O que que tu lembra? Claro que talvez elas não vão lembrar, principalmente agora que elas estão tempo sem ter aula, né? Isso impacta na memória delas. Mas quando retornar às aulas, vocês podem perguntar como um reforço, por exemplo, na hora de fazer a lição de casa. Como é que o professor falou? O que ele disse? Que número que ele escreveu? Então, isso vai fazer com que elas relembrem a aula e a explicação. E elas passem isso para vocês, né? É uma boa forma de vocês trabalharem esse suporte para elas. Tem muitas vezes que, principalmente com a matemática do Brasil é diferente da matemática do Japão, o cálculo, né? Mas ela tem algumas... se a gente for ver, os detalhes são pequenos. E aí cabe para nós, brasileiros, e para os pais também, o desafio de aprender de novo. Por exemplo, a forma que eles colocam a multiplicação. Né? No Brasil, a gente faz a multiplicação, o número que sobra a gente coloca em cima, né? Por exemplo, 40 vezes 5. Não, 40 não dá. 45 vezes 5. Então, 5 vezes 5 dá 10. E aí o 5 fica embaixo e o 2 sobe, certo? No japonês, o que eles fazem? O 5 fica embaixo e o 2 fica do ladinho do 5. O 2 não sobe. Mas depois eles fazem 4 vezes 5 vezes 4, dá 20, e somam com aquele 2 que ficou embaixo. Isso, pra gente, quando a gente olha num primeiro momento, nós brasileiros falamos assim, nossa, eu não consigo fazer isso. Não sei fazer essa conta. Mas se a gente for analisar o que aconteceu na multiplicação, vai ver que é só o detalhe do número, da posição do número, né? E que o resultado vai ser o mesmo. Porque a matemática ela é lógica e ela vai ser igual em qualquer lugar. Assim como a divisão também. A forma que eles colocam os números na divisão é um pouquinho diferente. E isso impacta visualmente quando a gente olha. Então, muitas vezes o desafio dos pais
brasileiros que têm os filhos na escola japonesa acham assim, eu não sei o idioma, eu não sei o kanji, e eu fico impactado e até emocionalmente digo, não consigo ajudar meus filhos. Mas se vocês forem pesquisar um pouquinho na internet ou trabalhar com eles o kanji, né? Vocês vão começar a ver que tem uma lógica e uma sequência que depois que vocês aprendem, se torna mais simples. Nesse processo da educação e da criança se adaptar na escola japonesa, tem um apoio, vamos dizer, tem uma necessidade dos pais participarem, sim. E aí é como a gente fala no Chocho, se os pais não se envolverem no processo da educação dos filhos, não é a mesma coisa. A criança, quando ela está sozinha, ela está abandonada, vamos dizer assim, né? Então, precisa ter essa participação de você. Por exemplo, agora, que tu falou, a gente está desde fevereiro em casa, né? Se tu tá com elas em casa mais tempo, aproveita para até relembrar. Pega livro que está parado, que já foi feito, sabe? E usa isso para tomar o tempo, né? Para vocês conseguirem, na verdade, tu cria uma outra atividade. Elas podem ensinar, tu pode trabalhar com elas o kanji com pintura. Pega, compra tinta, vocês podem ter em casa e vamos fazer o kanji. Muitas vezes a escola japonesa ela é muito redondinha, né? Então o kanji tem que ser feito no quadrinho do caderno. Mas isso acaba se tornando chato para a criança. Se a gente consegue criar formas de tornar mais interessante o aprendizado, a criança ela vai querer ficar mais tempo. Imagina só, se tu propõe uma atividade para as meninas onde vocês vão trabalhar o kanji e elas vão pintar. É uma coisa diferente, porque elas só fazem kanji no caderno. E fazer o kanji ficar repetindo 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes é chato pra caramba. Nem adulto gosta de fazer isso, né? Imagina a criança que, como vocês mesmos falaram, tem essa coisa de perder a concentração, de cansar e pensar em outras coisas enquanto está estudando. Então, a dica que eu dou para vocês é criem momentos e atividades com o conteúdo da escola, mas que vão interessar para elas. E aí existem a mais nova que vai entrar, que vai começar a aula, por exemplo, e se ela está sendo alfabetizada, com hiragana e o katakana, existem aplicativos que a criança desenha o hiragana com o dedo, né? E isso faz... Oi? A gente já tem aqui os aplicativos, até pequenininhos já brinca com os dedinhos lá. E isso no cérebro da criança é um processo de aprendizagem, porque ela aprende a fazer, que é primeiro um risco, depois o outro. Na hora que ela for pegar o lápis, vai ficar muito mais fácil, né? Ela vai saber que daí ela vai fazer o A, o Ichi, Ni, San, e deu. É muito mais proveitoso para ela. Assim como tu também pode trabalhar com as maiores o kanji, né? Tem aplicativos que tem como faz o passo do kanji. E uma coisa que eu sempre vejo da escola japonesa com as crianças é o fato do kanji, porque o kanji tem como que se escreve ele, a sequência dele, como ler ele e o significado que ele tem no caso do português, né? Então, a criança brasileira ela tem que aprender 4 coisas em relação ao kanji. E aí vocês podem trabalhar. Vocês vão trabalhar, esse kanji é o quê? Se vocês não sabem, e as meninas também não sabem, procurem no Google, Tradutor, enfim, existem aplicativos que vão ajudar vocês. E aí vocês vão dizer, olha, esse kanji significa tal coisa, né? Como que faz ele? O traço 1, traço 2, traço 3. E aí elas vão praticando. Elas podem pintar, elas podem utilizar os aplicativos. Como que ler? Se vocês não sabem ler, coloca no aplicativo, todo mundo aprende. Vocês vão ver que vocês vão aprender também mais o japonês. E que isso vai ser muito positivo, tanto para a família, para elas, que vão estar reforçando e aprendendo o conteúdo,
quanto para vocês que também vão aprender mais e para a família, que vai estar trabalhando em conjunto, né? E aí, eu vou para um outro ponto que tu falou. Vou pular um pouquinho e eu vou falar sobre que tu falou assim, às vezes eu perco a paciência quando eu tenho que ajudar as minhas filhas a estudar. Isso acontece muito. Por quê? Na verdade, a gente vê o estudo como uma obrigação. Então, tem que sentar, tem que fazer a tarefa, a lição de casa, e vamos rápido, porque já está na hora da janta, e tem que tomar banho, e tem que dormir, porque amanhã já é outro dia. E isso, a criança, ela tem o tempo dela, né? Se ela não tá, como que eu vou dizer, agradável, não tá chamando a atenção, ela não vai conseguir fazer. Então, quando é colocado assim, vamos fazer, se torna muito difícil a criança conseguir dar um resultado rápido. Cada criança tem o seu tempo. Então, como tu falou, eu tenho 2 filhas que são gêmeas, né? Independente de serem gêmeas ou não, elas são seres completamente diferentes. E aí, vai ter que trabalhar com elas de forma diferente. Vai precisar entender e usar até mesmo palavras diferentes para conversar com cada um. E como que tu faz para te conseguir manter a calma, não subir o sangue? Aí vem um processo de tu, como mãe, se conhecer e se entender. Porque, por exemplo, assim, tu tem que pensar, o que me irrita nos meus filhos? Eu me irrito quando ele começa a brincar com o celular ao invés de fazer a lição. Se tu te irrita com isso, então o celular tem que ficar longe. Ou tu tem que conversar com eles antes. Agora vai ser a hora de a gente estudar. O celular ele vai ficar aqui para ajudar a gente, mas a gente vai utilizar tais aplicativos. E a gente vai fazer isso durante tanto tempo ou até a hora que a gente terminar a lição. Então, tá bom. Vamos ficar aqui, vamos usar o celular para fazer tais aplicativos. Se a tua filha quiser utilizar o celular para escutar música, não é o momento. Tu já deixou claro para ela e tu já tá com uma proposta de como vai ser a atividade, né? Então, primeira coisa que eu falo, identifica o que te irrita. Quando tu vê que a criança está tendo comportamento que vai te gerar uma irritação, tu já começa a dar um tempo para ti. Então, por exemplo, uma das meninas, ela tá... tu identificou que o que te irrita é quando elas começam a se implicar uma com a outra, né? E aí elas saem do foco do estudo e começam a querer discutir ou a brincar, e tu sabe que essa brincadeira vai virar uma briga. Tu percebeu que o estágio do estudo, né, tá indo para esse nível, que elas estão desvirtuando, que elas estão se provocando, dá um tempo. Faz um intervalo. Vamos fazer um intervalo, vamos ir no banheiro, vamos tomar uma água. E nesse tempo, tu respira. Tu tira, vai tu no banheiro, entende? E respira. Porque se tu não tiver inteligência emocional para lidar com elas é que não vão ter. Elas são as crianças. Quem é o adulto da relação é tu, a mãe, o pai, né? Então, é importante que tu veja como que você está se sentindo e o que você pode fazer. Tá me subindo o sangue? Então, eu vou dar uma respirada, vou ir no banheiro e quando eu voltar, aí eu vou dizer, olha, vamos focar aqui, vamos terminar logo para a gente poder brincar, vamos ver até onde, então, a gente vai conseguir fazer a lição, vamos fazer mais 2, 3 exercícios, e aí a gente vai se arrumar para fazer a janta, enfim. É importante esse processo de te conhecer. Se tu já sabe o que te irrita, ótimo, né? Agora é tu criar formas para não subir o sangue. Imagina, quando tu tá vendo que a curva vai subir,
Aí tu vai trabalhar, vai dar um tempo e tudo mais. Se é algo que tu não consegue mais lidar, porque tu tá cansada, porque naquele dia tu tá emocionalmente instável, aí vem a parceria do pai. O pai tá junto, né? Então, espera o pai chegar, os horários, eu não sei como é com vocês, mas tu pode utilizar a pessoa do pai. E aí vocês combinam, ó, então, um dia que eu não estiver legal, tô estressada, tô cansada, tô de TPM, tu que vai assumir hoje com as meninas. E aí o pai também vai trabalhar o fato dele se conhecer, o que que irrita ele, o que que tira a paciência dele. Por que que eu falo isso? Na verdade, se vocês forem esperar o sangue subir, e aí o que que vai acontecer? Vocês vão se irritar, vocês vão agredir, vão. Não, nem necessariamente uma agressão física, né? Quando a gente fala agressão, muitas pessoas pensam que é a agressão física, mas não, é uma agressão verbal, que é chamar atenção, é dar um grito, é de repente dar um soco em cima da mesa, e isso faz com que a estrutura emocional da criança também entre em choque. Elas se impactam. Imagina, tá todo mundo estudando lá, ou daqui um pouco brincando, e dá um tapão em cima da mesa. A gente se assusta, adulto. Imagina uma criança. E aí, depois, como é que tu vai chegar e vai fazer as emoções dessa criança voltar de um nível estável, estabilizar ela para continuar estudando? Então, quando vocês explodem, acabou. E acabou para todo mundo, porque vocês já não têm mais estabilidade emocional para trabalhar com elas, e elas também já não conseguem mais prestar atenção. E aí vem onde começa a briga, né? Que foi um fato que tu falou. Por exemplo, eu me estouro, o sangue ferve, eu brigo, eu xingo, eu falo coisas que eu não queria falar, depois eu me arrependo. Só que aí, como que elas já estão? Elas já estão abaladas, já deu choro, já deu briga, já tá lá no quarto. E eu não sei se vocês são assim, mas me lembra muito o fato de, por exemplo, os meus pais falarem coisas que doíam, né? E depois ir lá bater na porta do quarto e dizer, desculpa, eu não queria ter falado. Só que doeu. A gente sabe que a palavra, depois de dita, ela não tem volta. É importante, sim, e aí eu não estou diminuindo o fato do arrependimento, né? Que bom que tu se arrepende e que tu vai lá e se tu se arrepende e tu demonstra esse arrependimento falando, me desculpa, eu errei, eu não queria ter dito, eu não queria ter explodido, elas vão entender. E aí tu ensina uma outra questão que é importante dentro da inteligência emocional, que é dois pontos importantes, o arrependimento e o perdão. Então, tu tá trabalhando nelas, o fato delas te perdoarem e tu também se perdoar. Mas aí, quando a base do perdão, ela tá no quê? Em eu me arrepender, eu pedir desculpas, mas eu não voltar a fazer. E se num outro momento que elas estão estudando, que elas estão brincando, enfim, o que for que te faz explodir, tu vai lá e explode e faz de novo, tem o mesmo comportamento, elas passam a entender o quê? Minha mãe sempre faz assim. Então, o perdão não vale de nada, né? E a educação emocional, a estabilidade emocional não também, porque é comum. Minha mãe explode, minha mãe fala o que ela quer e tudo mais. Dentro do Chocho, a gente já teve casos dos pais chamarem os filhos de ingrato. A palavra ingratidão é uma palavra muito forte, né? Que marca muito a criança. Ela nem entende muitas vezes o que é ingratidão, mas o teor que existe nessa palavra é muito forte para uma criança. Então, assim, se emocionalmente tu não tá bem, não faz aquela atividade, ou não explora, ou passa para o pai, divide com o pai esse papel.
para que vocês consigam juntos educar as filhas de vocês e proporcionar para elas também momentos que vocês vão ensinar o japonês, a matemática, mas vocês vão ensinar coisas para a vida, valores que são importantes. E vocês vão manter o relacionamento de vocês de uma forma muito positiva, né? Que isso é que vai fazer a diferença daqui para o futuro. Porque é nessa idade que elas estão que vocês estão montando a personalidade delas, que é na primeira infância que as memórias, as crenças, a autoconfiança se dá. Então, que vocês consigam explorar isso. Só que é preciso ter inteligência emocional. E, às vezes, respirar, sair fora, sabe? Eu digo tanto para ti, mãe, quanto para o pai. Vocês precisam ter um momento de vocês. Então, tem um dia, Daniela, tira para ti. Sai com as amigas, vai tomar um café, sabe? Vai fazer sozinha e deixa as meninas com o pai. Como o pai também. Ele vai precisar ter um momento para ele. Porque a gente não pode se anular enquanto indivíduo. Porque senão fica só aquela coisa. Eu sou mãe, sou mãe, sou mãe. E quando que eu sou ser humano? Quando que eu tenho tempo para mim? Né? Isso impacta muito na questão da estabilidade emocional e depois nos pequenos detalhes que tu vai conseguir lidar com elas na hora de explodir. A respiração é um ponto crucial. A gente sempre ensina, tanto para os pais quanto para as crianças, várias técnicas de respiração para que vocês consigam perceber quando que vocês não estão bem emocionalmente e tomar uma decisão. Então, o que eu posso fazer para me acalmar? Respira, dá um tempo para ti, né? Tenha um tempo sozinha contigo mesmo para que tu consiga ficar bem. Já ajudei vocês até aqui? Muito. Surgiu uma dúvida. Claro. Assim, elas agora passaram para o segundo ano, né? Então, tá com tarefa do segundo ano, mas ainda não teve aula, né? Então, às vezes eu falo assim, filha, você tem que se esforçar, porque se você não se esforçar, você vai voltar para o primeiro ano. Mentira, mas eu coloco esse medinho nela. É errado? De certa forma, é. Toda vez que a gente usa essa questão do si, né? Da condição. Então, tu condiciona a criança a um comportamento. Se tu não fizer isso, vai ter aquilo, né? Se tu não estudar, tu vai voltar pro ano atrás, vai regredir. Na verdade, a cabeça dela, ela estuda, porque ela não quer fazer isso. Mas daqui a pouco tu vai ver que elas vão começar a crescer e aí vai ficar muito difícil. Não vai mais colar, sabe? É muito mais interessante tu desenvolver uma ideia de, por exemplo, quais são os benefícios que tu vai ter em estudar. Porque a gente, como indivíduo, a gente tende a mostrar se tu não estuda, tu não vai passar de ano. Se tu não estuda, tu não vai ser ninguém na vida, né? E a gente acaba rotulando. Mas então vamos fazer o contrário. Ou vamos fazer pelo lado positivo. Vamos estudar, porque daí, quando começar as aulas, fica muito mais fácil para ti. Olha só, quando o professor perguntar, tu não vai ficar viajando, não entendeu, sabe? Vamos treinar bastante para te conseguir na hora da prova, ficar tranquila, confiante em ti. Dessa forma, tu tá mostrando para ela o que ela vai ganhar. E aí é uma máxima do comportamento humano. O ser humano, independente da idade que ele tenha, ele se desenvolve no momento em que ele sabe que ele vai ganhar algo. Ele age quando a gente ganha. Se eu disser para ti agora, Daniela, que foi o que aconteceu. Por exemplo, se eu tivesse colocado no post, né, dizendo assim, responda a pergunta, qual é o seu maior desafio, qual é o maior desafio na criação dos seus filhos? E tu tivesse visto.
Tu teria respondido? Não, ia passar lá. Porque quantas perguntas tem lá no Facebook? Tem muitas perguntas. Muitas. E aí, assim, na hora que a gente coloca sorteio, responde que tu vai concorrer e vai ganhar. Nossa, tô dentro. É tudo que eu quero, né? A gente, como ser humano, faz isso. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A época que a gente está vivendo agora é uma época que as pessoas estão tão focadas no fato do vírus e da doença e da dificuldade financeira, por exemplo, que está se apresentando, que a gente lançou essa promoção e, na verdade, a nossa expectativa era que as pessoas, tipo, super curtissem e compartilhassem, respondessem. 3 pessoas fizeram isso. Por quê? Por causa do foco. Então, onde eu coloco a minha energia é onde a coisa ganha proporções. E hoje, aqui no Japão, no mundo inteiro, né, a gente está focado no coronavírus. Então, eu leio notícias do coronavírus, eu quero saber tudo sobre o coronavírus, eu só quero saber quais são as fábricas que estão demitindo, né? E da crise e o que, que eu vou fazer e como eu vou viver. Eu não olho o outro lado. Milhares de pessoas e empresas fazendo sorteio, dando curso gratuito, né? Fazendo atividade para as crianças, ensinando o que os pais podem fazer em casa. Mas quantas pessoas estão focadas nisso? E aí eu dou os parabéns para ti, Daniela, que tu foi lá e respondeu e né? Sim, eu venho acompanhando o trabalho de vocês há um bom tempo. E assim, o que eu pretendo para minhas filhas é que elas tenham uma inteligência emocional melhor do que eu tenho, entendeu? Porque eu acho que, assim, desde criança, se você aprendendo a lidar com as situações, não deixar o ponteiro subir, você saber se expressar, se comunicar e tá em harmonia, assim, no geral, assim, da vida, tanto na educação, no financeiro, ter aquele certo equilíbrio. Acho que a inteligência emocional tá aí para isso, né? Para você saber lidar com essas situações. Que é o que eu busco para elas. Com certeza. E assim, claro que qualquer pessoa pode desenvolver inteligência emocional, em qualquer idade, né? A gente, se tu, Daniela, começar a trabalhar a tua inteligência emocional, se o pai começar a trabalhar a inteligência emocional, vocês como indivíduos, vocês vão crescer muito. Mas qual é a ideia do Chocho? É treinar as crianças para que elas não sofram o que vocês tiveram que sofrer até entender os benefícios da inteligência emocional, né? De aprender os detalhes. Então, aprender que, tipo, eu preciso me conhecer enquanto mãe, enquanto pessoa, e entender o que, que me irrita, o que, que me tira do sério, para eu não explodir com meu filho. É normal isso. Então, que bom que vocês estão acompanhando e parabéns por vocês terem respondido, né? Porque uma das coisas que chamou muito a atenção da gente foi o fato de poucas pessoas terem tirado o foco do corona para focar em outras coisas. E aí foi onde que a gente disse, não, a gente vai fazer com todo mundo, porque essas pessoas merecem, né? São pessoas que estão interessadas e que, com certeza, o que a gente puder ajudar, elas vão buscar colocar em prática no dia a dia. O fato de tu falar para tuas filhas, olha, se tu não estudar, tu vai voltar o outro ano, acaba não sendo um estímulo, né? Ou é um estímulo negativo. Então começa, tu pode até fazer uma lista, se tu quiser, para te já ter pronto quando elas vierem argumentar alguma coisa. Começa a fazer os benefícios que elas vão ter. Então, lá de noite, sem elas verem, pega um caderninho e começa. Se tu estudar, vai ficar mais fácil na hora que o professor for te ensinar. Se tu treinar em casa, vai ficar mais fácil na hora que tu for fazer a prova, tu vai ficar mais calma. Se tu treinar em casa o kanji, tu vai ser mais rápida. A criança geralmente gosta dessa coisa de terminar primeiro, né? E isso vai gerar nelas ok, vou estudar, eu vou fazer tal coisa. Da mesma forma em que, por exemplo, quando tu vai
Eu não sei se elas têm dificuldade na alimentação, né? Mas tu quer que elas provem alguma outra coisa. Olha, quando a gente prova um novo alimento, a gente está se abrindo para, na verdade, gostar de mais de outra coisa, né? A gente está abrindo a nossa cabeça. A gente, se tu provar esse alimento, tu pode gostar. Ah, mas eu posso não gostar. Pode não gostar. E se tu não gostar, tudo bem. Tá aqui o ticho, tá aqui o saco do lixo, tu pode cuspir. Mas vamos tentar? E aí veio a questão do exemplo, né? Então, vocês serem um exemplo. Na questão da comida, muitos pais que têm restrição alimentar não são exemplos para os filhos. Então, se o pai não gosta, ou o pai ou a mãe não gosta de cebola, não gosta de tomate, não gosta de comida japonesa, como é que o filho vai gostar? O pai e a mãe tem que ser o exemplo. Na questão dos estudos, se o pai e a mãe não gostam de estudar, como é que o filho vai gostar? Então, um outro momento que vocês podem fazer é: olha, o papai e a mamãe vão sentar aqui para estudar japonês. Vamos estudar junto? E aí elas pegam os cadernos da escola japonesa e vocês pegam um caderno, e aí pode ser, compra um livro de kanji ou um livro de japonês básico, para que vocês também comecem a estudar o japonês, aprendam, que é benéfico para vocês, né? Mas vocês estão sendo o exemplo para elas. Na criação tem muita... A criança, principalmente quanto mais nova a criança, maior é o exemplo, maior é a imitação. Ela faz a imitação. Então, se vocês prestem atenção nos comportamentos que as filhas de vocês têm, são comportamentos que vocês... Pode ser a forma de tossir, pode ser a forma de colocar camiseta, enfim, de comer, porque elas são reflexo de vocês. E aí vocês podem usar o exemplo. Se elas é para estudar, ó, a mãe vai sentar aqui e ela vai estudar o japonês. Vamos fazer juntos, né? Então vocês pegam os cadernos de vocês e estudem aqui. Geralmente, filhos de professores gostam de estudar. Por quê? Vêm os pais sentados estudando. E aí tem a questão do exemplo. Ou filhos, crianças de quem está fazendo faculdade, tudo mais, que é aquela pessoa que se dedica e não, ó, vou estudar, ao invés de ficar vendo televisão, eu vou estudar. São crianças que gostam de estudar também, né? Vocês podem utilizar isso. Vocês falaram sobre a diferença de personalidade, né? Então, vocês têm 2 filhas gêmeas e vocês veem que elas são completamente diferentes. E isso entra, na verdade, na questão de que elas são, apesar de elas serem gêmeas, e elas são idênticas? Não. Não. Eu estava fazendo um curso agora, terminou um pouquinho antes da gente começar a mentoria, e eles estavam falando sobre isso. Existe uma questão genética, né? E claro que psicológica, mas o fato de elas não serem gêmeas faz com que elas sejam já diferentes, gêmeas idênticas, já faz com que elas sejam diferentes. Elas tenham personalidades diferentes. E cada ser é um ser diferente. Então, a gente não pode ter uma ideia de que, porque eu tenho 2 filhas, eu dei a mesma criação para elas, eu oportunizei as mesmas situações, eu tratei as 2 iguais, elas vão ser iguais. Porque, na verdade, cada uma tem o seu jeito. Então, quando vocês têm 2 filhos ou 3, um é mais extrovertido e o outro, ele é mais tímido, né? Um é mais concentrado e o outro é mais desfocado, vamos dizer assim, não se concentra, é o oposto. Geralmente as crianças tendem a ser opostas, né? Tem uma questão de que nós somos diferentes. Vocês como pais, têm irmãos? Sim. Sim. Papai
Papai é filho único. Filho único, ok. Mas a mãe tem irmã. Se a tua mãe chegar e dizer que vocês são iguais, vocês vão ser iguais? Não. Já dói aquilo. Eu não sou igual a minha irmã, né? Porque de forma alguma a gente quer ser comparado. Então, aqui, quando tem muita questão da comparação, quando existem 2 ou mais filhos. A tua irmã, ela é mais quieta, ela é mais dedicada. Por que tu é assim? Por que tu grita? Por que tu não quer estudar? Isso, querendo ou não, impacta na vida das crianças, né? E vai direto na autoestima. Então, é interessante os pais verem os filhos como seres totalmente diferentes e que, na verdade, tem que ser tratado de forma diferente, né? E a comparação, ela não é positiva em nenhum momento. Nem quando se compara irmãos, nem quando se compara com os amigos ou conhecidos, né? No caso de filho único, os pais tendem a comparar com um amigo ou filho do amigo, enfim. Porque, na verdade, a comparação faz com que a criança se sinta diminuída. Então, o fato de vocês terem as 2 filhas, e aí tem a que é mais tímida e concentrada, e tem a extrovertida e que não consegue prestar atenção, né? Que é mais ansiosa, enfim. Só que olha só, vocês trouxeram 2 características positivas e 2 pontos a serem melhorados nas 2. Quer ver uma coisa? A tímida, ela sofre por quê? Porque ela é tímida. Mas o que sente positivo? Ela é focada, a concentração. A extrovertida é super positivo ser extrovertido. E é o que a tímida busca, ser extrovertida, né? Mas o que ela tem a ser melhorado? O fato de ela precisar se concentrar, focar, né? E agora a gente vai ter a minha cachorra. Então, ela tem essa necessidade de focar, de concentrar. As 2 têm pontos positivos e pontos a serem melhorados. E tudo bem. O que vocês podem fazer é estimular os pontos a serem melhorados. Então, na tímida, vocês vão falar para a tímida: olha, tu consegue, tu pode sim falar, porque ela tem. Geralmente o tímido tem vergonha de apresentar trabalho na escola, né? De se apresentar na escola. E a escola japonesa trabalha muito essa habilidade de apresentação. Então, eles têm vários momentos que a criança tem que se apresentar e tudo mais. E o tímido sofre com isso. Então, para o filho tímido, vocês podem chegar e falar: você vai conseguir, vamos treinar, como é que é essa apresentação, então o que dá para fazer, sabe? Como que tu se sente confortável? Quer ficar, tu quer ler? Tu quer falar o que tu sente, como tu pensa? O tímido, ele precisa ser trabalhado, estimulado e reforçado, encorajado, na verdade é a palavra. O encorajamento para que ele consiga vencer esse momento. E que ele pode, sim, falar em público, se for, e tudo bem. O fato da outra menina, ela precisar concentrar, ela precisar ter o foco. Ela, muito provavelmente, é aquela menina que acha que é chato estudar. Porque tem que ficar sentada, porque tem que pegar o lápis, porque tem que copiar 10 vezes a mesma coisa, né? E existem tantas outras coisas mais interessantes e mais importantes. Então, por exemplo, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer ver a rua, o mosquitinho que passou na frente, ela já olhou e ela já fica imaginando milhares de coisas. É isso mesmo. Ela vai se atrair por atividades que são atividades mais dinâmicas. Então, para quietita, que é... Eu não vou dizer que ela é hiperativa, mas a... Como é que é o nome dela?
Amanda. Amanda. Para Amanda, vocês vão precisar trabalhar atividades que sejam muito mais interessantes. Então, pegar um caderno de candy e dizer para ela, Amanda, senta aqui. Ou minha filha, senta aqui e vamos copiar o candy 20 vezes, ela não vai aguentar. Ela tá lá no ápice da energia dela, né? Então, vocês podem criar situações e atividades, por exemplo, em casa, que sejam mais interessantes do que o caderno, que é o fato de pintar, que é o fato dela expressar, muito provável, ela tem essa questão de ser extrovertida, então ela é comunicativa. E ela se expressar, deixa ela falar, deixa ela gastar energia, sabe? Existem, por exemplo, crianças que têm o diagnóstico de hiperatividade, tem atividades em que as crianças têm escolas na Europa e eles investem, não sei se vocês já viram, são bancos e no banco, a parte de baixo do banco é como se fosse a engrenagem de uma bicicleta. Então ela fica fazendo um movimento com as pernas, né? Com que a criança tenha um movimento, gaste a energia dela, mas ao mesmo tempo consiga sentar e escrever, por exemplo. Vocês podem criar com a Amanda alguma estratégia para que ela gaste a energia que ela tem e consiga focar na aula, né? Ou no estudar. Tem a respiração, que é muito indicado. A gente, dentro do Chocho, tem uma respiração que é bem infantil, mas é na ideia mesmo de ser bem lúdica para a criança, que é o cheirar a flor e assoprar a vela. Então, vou ensinar para vocês que aí vocês podem passar para elas, né? Quando vocês forem sentar para fazer, para estudar, vocês vão dizer para elas, agora a gente vai cheirar a flor, então segura aqui, imagina que tu tem uma flor aqui, tu tá segurando a flor, e tu vai cheirar bem profundamente essa flor, e aí elas vão fazer. Agora tem uma vela, e vocês vão assoprar bem devagarinho essa vela, e elas vão cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Ela vai ficando mais calma. Só de te dar o exemplo de como fazer, eu fiquei mais calma. Eu fui relaxando, meu tom de voz foi baixando, né? O corpo vai se acalmando, assim como o cérebro também. Então, a respiração é uma forma de vocês trabalharem com ela. E aí vocês podem trabalhar com todas, né? Em vários momentos. E até mesmo dizer para elas, ensinarem elas que quando elas chegarem na escola, antes de começar a aula, de começar uma prova, para elas fazerem, né? Se elas não quiserem fazer assim, que elas façam de uma forma bem, bem discreta. Que de repente elas vão se sentir mal, que alguém está vendo, né? Vão fazer algum comentário. Que elas façam bem discreta, que elas aprendam a respirar. E isso tu pode trabalhar em casa, né? Então, seja, por exemplo, na hora que é para fazer a atividade de estudar, para fazer lição, antes de comer, se elas estão muito agitadas, antes de dormir. Tu vai ensinando em vários momentos a respiração para elas. E aí vai chegar uma hora que elas mesmas vão se dar conta de que quando elas estão muito agitadas, elas respiram para se acalmar. Existe um outro exercício que é um exercício de atividade cerebral. E aí ele faz com que os dois lados do cérebro se conectem. E isso gera uma maior concentração para as crianças, né? E para o adulto também. Então, como que tu pode trabalhar com elas? Além disso, esse exercício, ele traz um movimento para o corpo que acaba sendo divertido. A mão direita, tu vai botar no joelho esquerdo. E a mão esquerda no joelho direito. Então, é como quase um exercício da academia, assim, sabe?
E elas podem, ao mesmo tempo, levantar o joelho. Então, elas vão trazer o joelho para a mão e a mão para o joelho. E aí vai trabalhando os dois lados. Pode-se fazer, por exemplo, 2 séries de 10 ou 15 vezes, né? Faz 15 vezes, para, faz mais 15 vezes e para. E aí depois uma respiração. Isso ajuda ao cérebro se conectar. Isso faz também trabalhar a ansiedade das crianças, né? Quando o cérebro ele conecta os dois lados, o foco, a ansiedade, traz uma calma. Então, sempre que tu quiser trabalhar essa bilateralidade, de várias formas tu pode trabalhar ela, seja com a mão, seja batendo elas brincando, né, de palminha. Isso era uma questão que, quando nós éramos crianças, tinha muitas atividades de palma, não sei se tu lembra, que, querendo ou não, estimulava a nossa coordenação motora, mas também trabalhava o nosso cérebro, né? Tu pode fazer exercício com pernas também, com pés, onde elas têm que pular ao contrário, para que elas consigam focar. E assim, tu já vai gastar um pouco da energia delas antes de fazer a atividade, se torna mais interessante, porque eu brinquei, né? Vai estar estimulando o cérebro, e aí depois tu faz uma respiração e começa o exercício em casa, ou a lição de casa. A respiração é bom fazer série de quantas vezes? Pode 3? ter séries de 15. Ah, respiração? Respiração. Então, no mínimo 5 vezes. 5 respirações, né? 5 respirações, elas já vão estar mais calmas. Se tu vê que logo no início ainda elas estão muito eufóricas, tu pode ir fazendo 8, 6, 5, né? Tem criança que se acalma com 3 respirações. Fala que uma média para eles sentirem o corpo é 5 vezes. E tu vai ver que depois que elas aprenderem, se tu conseguir fazer esses exercícios, tanto de respirar quanto da bilateralidade, todos os dias, elas vão ver resultado. Ao longo do tempo, elas vão perceber e vai se tornar uma rotina. Ah, então, na hora que eu vou estudar, eu vou fazer esse exercício com as mãos, ou essa brincadeira e tudo mais. E aí eu vou ficar mais focada. Faz o teste, vê como que elas reagem, né? É interessante a gente saber que cada criança vai reagir de uma forma. Então, de repente, uma delas vai super funcionar e para outra não. E tudo bem. Aí a gente procura outra forma, outra técnica, que cada uma vai se sentir melhor. Até porque, quando a gente fala do indivíduo, cada um é único. E existem também os temperamentos, né? Cada indivíduo tem um temperamento. E existem várias formas de se medir os temperamentos ou várias nomenclaturas para temperamento. No Chote, a gente gosta de usar o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então, geralmente, a gente ensina para os pais esses 4 tipos de temperamento, o que faz com que os pais passem a entender um pouquinho mais os filhos, né? E como que eles agem ou reagem à situação. Esse agir e reagir, ele vai muito de acordo com esse temperamento. Porque, por exemplo, no caso que vocês têm gêmeas, né? Vamos dizer que uma, ela é colérica e a outra é melancólica. São temperamentos opostos. Então, a gente tem o colérico, é aquele impulsivo. Como o nome mesmo já fala, colérico traz uma questão de muita agressividade, né? De ser energético, impulsivo, comunicativo. O colérico tem essas características. O melancólico, a melancolia já traz a ideia de ser uma coisa mais triste, mais quieto, mais sentimental, mais
de lembrar, mais emotivo, no sentido assim de lembrar muito aquele fato e sofrer com aquilo, né? A gente já teve participantes no Chocho que os pais diziam assim: ai, a minha filha ela é muito sentimental, ela chora demais e eu queria que ela tivesse mais inteligência emocional, que ela não sofresse tanto. E ao longo do processo, a gente começou a perceber que existia uma questão de temperamento, né? Que tudo bem, ela aprendeu a inteligência emocional, ela aprendeu a lidar quais eram as emoções e o que ela poderia fazer com aquelas emoções, mas por causa do temperamento dela, a emoção que mais refletia nela era a emoção da melancolia, né? E tudo bem. Então, assim, o que vale é que essa criança tenha um momento de melancolia ou de tristeza, mas que os pais não foquem só nisso. Façam com que ela lide com esse momento, né? Então, e que os pais também entendam que ela vai ficar, geralmente a criança melancólica, ela vai ficar mais triste do que uma criança colérica. Assim como a criança colérica tende a reagir de uma forma mais agressiva do que a melancólica. E tá tudo bem. Não é porque assim, ai, meu filho, ele é melancólico e é o fim do mundo, ele vai viver em depressão. Não, melancólicos nem sempre são depressivos. Ou o meu filho é colérico e ele vai ser agressivo. Não, o temperamento, ele vai dar entendimento para que o pai consiga lidar com o comportamento, com a reação da criança, né? De cada criança. Como vocês têm 3 filhos, é legal vocês entenderem os 3 filhos de vocês para que mais fácil vocês saberem como agir com cada uma delas e entender a individualidade de cada uma delas. Eu vou passar depois para vocês uma apresentação sobre esses 4 tipos, né? E um testezinho para que vocês façam. Na verdade, até os 7 anos de idade, os temperamentos eles estão sendo moldados, né? A criança ainda ela flutua em muitos temperamentos. Então, vocês vão conseguir identificar de algumas características mais fortes das meninas. Isso não quer dizer que não vai mudar. Até porque a gente, como indivíduo, passa por várias fases na vida que a gente também muda. Tem uma época da nossa vida que a gente é mais colérico, mais explosivo, né? Tem outra que a gente já fica observando, e aí a gente é mais fleumático, observa, age com mais prudência. E tudo bem, isso faz parte da evolução. O legal é a gente se conhecer e vocês conhecerem as filhas de vocês. Por isso que o link, eu vou mandar um link do teste, vocês usem para fazer de vocês pais, tá? Da Daniela e do... É Felipe, né? O nome do pai. Henrique. Henrique, desculpa. Do Henrique. E aí, das meninas, vocês usem as características, para que vocês vão ver, ó, a Amanda é tal temperamento, a Bianca é a outro. E assim vocês vão conseguir até entender um pouco mais por que elas se comportam de forma tão diferente, tá? É um material bem bacana. Deixa eu ver mais o que vocês falaram aqui. Vocês trouxeram uma coisa legal, que a mais nova não tem muito problema, muita dificuldade. Por que vocês acham isso? Porque quando eu tô fazendo continha, às vezes ela de tanto ouvir, ela responde quanto que dá, ela se intromete, ela conversa, mesmo eu bravo, todo mundo tem medo, menos ela. Ela e ela fala, pai, você tá errado, porque foi assim, assim, assim. Eu falo, que bom, então, que você tem coragem.
E ela se expressa bem, ela brinca com todo mundo, com as criancinhas, com os maiorzinhos, com o adulto. Ela é mais... Não sei, ela veio meio preparada. Ela... Com certeza ela veio preparada, porque vocês já estavam preparados. Né? Vocês já tinham tido 2 filhas juntas. Porque ser pai e mãe é um desafio, né? E aí, quando vem 2, é um desafio duplo. Então, na verdade, o pai e a mãe, eles são... Por mais que vocês deem tudo igual para as 3 filhas de vocês, mas vocês são pais diferentes. Porque a situação em que as gêmeas nasceram, os primeiros filhos nasceram, era uma. A situação em que o outro filho nasceu é outra. Então, vocês já têm uma experiência, vocês já viveram outras coisas, vocês já amadureceram, já pensam diferente, já têm planos diferentes. E isso vai impactar, sim. Geralmente, o filho menor, ele é um filho, vamos dizer assim, independente, porque os pais estimulam mais, né? E dão essa independência para a criança. Faz, não vai machucar, pode ir lá, vai com os tios, vai com todo mundo. E isso gera um estímulo. Então, a menor, ela tem dificuldade, vamos dizer assim, ou ela é mais social, já não afronta, mas ela discute, ela argumenta, porque ela tá ali observando os outros, sabe? Ela tá, não, mas peraí, a minha irmã tá fazendo isso e eu tô vendo aqui, e meu pai tá reagindo assim, então eu é que não vou fazer o que ela tá fazendo. A menor, ela só tá observando todo mundo e tá pegando o que é bom para ela. E ela tá indo num caminho ótimo. O super... Ó, a menor. E que bom que vocês possam, por exemplo, hoje, quando a menor estiver no primeiro ano, vocês já vão saber o conteúdo do primeiro ano, por exemplo, da escola japonesa, né? Vai ficar mais fácil. Vocês já vão saber o que a escola pedia, o que a escola não pedia. Já estou preparando ela para o primeiro ano, né? Porque a hora que eu pego para dar lição, eu sempre dou o papel, nem que for para ela desenhar, ela vai tentando lá fazer os hiragana, vai tentando ler. A menor, ela já vai ir preparada para o primeiro ano, ela já vai ir com mais confiança no hiragana, ela já vai ter ouvido as irmãs falando muito mais o japonês, ela vai ter um vocabulário maior. E vocês podem fazer para as meninas mais velhas não sofrerem tanto, é o fato de vocês estarem na frente. Então, por exemplo, as mais velhas estão indo para o segundo ano, né? O que o segundo ano pede? No segundo ano se trabalha o quê? Elas aprendem a somar, a diminuir, a multiplicar. Você comprou aquele joguinho. Então, cadê ele? Aqui, a nossa escola aqui não pediu aquele Sanso Seto, sabe? Então, a escola dá e fica lá na escola. Então, aqui, aí eu comprei um, né? Ficar nesses dias em casa. E aí, para mim, tá estimulando mais. Fazer conta. Isso aí. Dezena e unidade. Essas coisinhas, o relógio. Então, tô fazendo a minha parte, né? Ótimo, porque o que vai acontecer? Quando elas chegarem lá na escola e elas forem ver, por exemplo, o professor colocar um relógio e ensinar as horas, elas vão ter a confiança de dizer, nossa, isso eu já sei. Show de bola. Aí, como tem 3, né? Aí usa bastante. Aí tem aqui o dinheirinho para aprender a dar troco. Atividade assim, eu tô focando mais na matemática, já que o Nihongo para mim é difícil, né? Então. Mas eu vou dizer uma coisa, Daniela. A gente tem muita questão do tipo assim, eu não falo Nihongo, eu não domino Nihongo. Mas vocês trabalham, os dois,
em empresa japonesa. Sim, não, o marido se vira bem no Nihongo. Ele veio para cá com 13 anos, então ele estudou aqui, trabalha em japonês. É mais sou eu mesmo que fica mais perdida. Mas Só tu trabalha numa os horários do marido é mais difícil, então é sempre comigo que elas têm que fazer a lição. Tu trabalha numa empresa japonesa. Sim. Tu tem colegas japoneses. Sim. E tu, não sei como, mas tu fala com teus colegas ou com teu chefe. Não fala? Sim, se vira, né? Então, sabe por quê? Se tu consegue falar com o teu colega de trabalho ou com o teu chefe e pede um japonês muito mais difícil, tu consegue falar com uma criança. Porque a criança, ela não tá ligando se tem partícula, ela não tá ligando se o verbo tá conjugado no tempo certo, ela só tá, assim, no contexto. Então, tu consegue explicar. O que talvez tu se sinta segura é, por exemplo, na questão gramatical. Quando é que eu coloco uma partícula? Quando é que eu vou conjugar? Que kanji é esse? Né? E aí, sim, é interessante tu começar a buscar um pouco mais de conhecimento, até para ti. E eu vou te sugerir uma coisa. Tem livro de japonês com explicação em português. Se tu quiser, eu te mando, dá para pedir no Amazon, super barato para ti poder aprender. E tu vai ver como que vai fazer diferença para ti, sabe? Porque aí tu vai conseguir te sentir mais segura para trabalhar com eles. Claro que tem coisas que eu vou aprofundar um pouquinho mais, que, por exemplo, tudo bem, tu não vai dominar a gramática japonesa para explicar para elas, ou até mesmo toda a cultura japonesa. Mas eu sempre falo para os pais que têm essa dificuldade com a língua e com a adaptação escolar em si, é transformar a casa um pouquinho mais do Japão. Então, quando tiver um evento japonês, leva as crianças. Quando for um evento da escola, vocês vão, participem. E não é só porque o pai fala mais japonês, sabe? Vai junto, pergunta, pesquisa, sabe? A gente que vive aqui no Japão, às vezes, se a gente quiser, a gente vive numa comunidade, a gente vive no Japão, mas não precisa falar nem o pai em japonês. Porque, querendo ou não, a gente tem tudo em português. Tem Tsuyaku na prefeitura, tem Tsuyaku no hospital, tem mercado brasileiro, e tu convive com brasileiro, então tu não precisa ter. Isso faz com que a gente fique numa zona de conforto, né? E Eu trabalhei 8 anos numa fábrica só com brasileiro, que até meus chefes era tudo brasileiro. Então, prefeitura tem tradutor, hospital tem tradutor, e acabou que eu me acomodei, porque aí quando tem que fazer as outras coisas, tem o marido que fala. Exatamente. Então, agora que me tirou da minha zona de conforto. Agora, o emprego novo, que é só japonês, é as meninas na escola. Então, agora que eu saí da minha zona de conforto. Nesses anos todos de Japão, assim. E que bom que tu saiu da zona de conforto. A zona de conforto, ela dói. A gente tem uma guerra com a zona de conforto. Só que sair da zona de conforto é também um processo dentro da inteligência emocional. Quando a gente começou a conversar, tu disse assim para mim, eu quero ensinar as minhas filhas a terem inteligência emocional. Então, ensina elas, através do teu exemplo, a elas nunca se... agora veio a minha filha aqui. A elas nunca se sentirem confortáveis. Ou elas sempre se estimularem, se desafiarem, vou dizer assim. Porque aí elas vão sempre estar evoluindo, né? O Chocho, ele trabalha a evolução emocional. A evolução como um todo, a ideia do Chocho ser uma borboleta, porque a borboleta, ela evolui.
Ela não fica lagartinha, ela evolui. E a ideia é que as crianças também evoluam e a gente, como indivíduo, evolua. Então, por mais que te doa esse processo, sair da zona de conforto, vai fundo, fecha o olho, compra material para aprender japonês de criança, sabe? É uma criança na língua japonesa. E tudo bem. E a gente vai evoluindo. E o legal é que tu tem as tuas filhas para tu ensinar, para vocês fazerem uma troca. Então, tu ensina e aprende. Elas ensinam e aprendem. E essa dificuldade da educação que tu sente vai passar a ser o maior foco de vocês. E vai ser uma coisa divertida, né? Eu vejo assim que entre ensinar da forma clássica, ensinar através de uma brincadeira, a brincadeira ela é muito mais interessante, porque convenhamos que tanto a escola brasileira quanto a escola japonesa, o sistema está extremamente atrasado. A gente tem aula como se tinha em 1800 se lá vem pedrada, né? A cadeirinha, o professor na frente e tudo mais. O coronavírus é para quebrar isso, porque a gente está que fazer aula online, então as pessoas estão se conectando de formas diferentes. E eu espero que a partir disso, tanto a escola brasileira quanto a escola japonesa veja que a vida tem que mudar, né? E outras habilidades são importantes. Então, que bom que vocês já compraram essas atividades e, por exemplo, quando vocês forem dar brinquedos para as meninas, que vocês possam dar coisas que vão agregar nos estudos, na educação. E que seja divertido, que vocês possam ter. Tu tá brincando ali, mas tu tá ensinando a tua filha sobre dinheiro, sobre valores, sobre economia, né? Sobre educação financeira. Tu mesmo falaste que eu quero que as minhas filhas tenham inteligência emocional e inteligência financeira. Quando que os filhos vão aprender a ter inteligência financeira? É quando os pais ensinarem, quando os pais tiverem inteligência financeira, né? E nessa brincadeira aí, no jogo que tu tá utilizando, tu tá mostrando para tua filha, para as tuas filhas, que é possível poupar, é possível comprar o que é necessário, e além de tu tá ensinando o japonês, né? Ichien, Itien, Goien, Juien, e assim vai indo. E as notas, elas vão começar a entender. Então, dá para ensinar de forma lúdica e dá para educar os filhos de uma forma que seja muito mais interessante. Porque daí elas não vão ter assim, ai, que saco ter que fazer lição. Ai, não quero brincar no videogame. Fora que elas vão o tempo que vocês vão estar passando juntos vai ser muito maior, o que emocionalmente faz bem para a criança, né? E vocês não vão estar por exemplo, elas não vão estar na televisão, no videogame, no celular. Vocês vão estar juntos, que é família unida, participando. E aí eu agora fica a dica para o pai, por mais que o pai tenha alguns horários diferentes de trabalho, ou chegue mais tarde, trabalhe à noite, não fique com as crianças, tira um tempo para fazer uma atividade junto, né? Pode ser uma atividade, levar no parque, alguma coisa assim, mas também que vocês possam, que o pai possa ensinar alguma coisa. Muitas vezes o pai fica só com a parte divertida. E aí o pai é o cara legal e a mãe é a chata da relação. Né? É. Então o pai também tem que dividir a responsabilidade de ensinar valores, de cobrar. Ele falou assim, todo mundo tem medo. Isso é uma questão bacana. Antigamente, quando a gente foi criado, a gente respeitava os nossos pais por medo. Hoje, as crianças respeitam por admiração. E aí, quando tu ensina o teu filho a te respeitar por medo,
vem a menor, não tem medo e vai pra frente, né? Acho que o Henrique está sendo um desafio educar a menor, porque a menor não tem medo. E ela vai respeitar a admiração. Por isso que vocês têm que ser o exemplo. Sempre. Acho que eu toquei em todos os pontos aqui. Vocês ficaram com É bem legal. uma coisa que a gente não falou. Para mim tá ok. Não, tranquilo. Você falou até da alimentação, foi bom, porque uma das gêmeas tem mais dificuldade para comer, foi legal. Como que eu vou comer? Coisa tipo... Como que elas comem a comida japonesa, da escola japonesa? Comem sim. Gosto. Que bom que elas gostam. Aqui no Japão, talvez o Henrique ele entenda um pouco mais, seja mais claro para ele, porque ele foi na escola japonesa, né? Mas a gente percebe que no Japão tudo tem uma explicação. Dentro da escola, tudo tem um motivo. Muitas vezes os pais não se revoltam porque a gente não entende o motivo, né? Então, assim, a escola japonesa, ela trabalha, a cultura japonesa, né? Ela trabalha muito com a diversidade alimentar. É difícil vocês conhecerem um japonês que não come diversas coisas. Ele pode até não gostar de algumas, mas ele come. Por quê? Ele aprendeu a provar. E isso que é o certo, né? A gente, como cultura brasileira, não, se meu filho não gosta, não tem problema. Ele vai provar isso, é ruim. E aí as crianças passam a não gostar. Mas elas nem provaram. E aqui eu falo de mim, porque eu tenho uma restrição alimentar muito grande. Os meus pais, quando eu era criança, eles não me incentivavam, né, a provar outras coisas. Eu dizia assim, não quero, não gosto, e tudo bem. E ficava por isso. Hoje, como adulta, eu preciso me sair da minha zona de conforto e falar, não, hoje eu não vai isso. E dentro da restrição alimentar, eu tenho uma restrição que é com textura, com comida. Oi? Eu não gosto de certas texturas de comida. Então, se eu olho para a comida e digo assim, não, essa comida tem uma textura que não parece ser boa, eu já não como. Só que isso é uma coisa que está na minha cabeça e eu tenho trabalhado. Inteligência emocional também, né? Da gente se desafiar. Comecem se vocês já fazem isso, ótimo. Se não fazem, ofereçam várias coisas para as meninas, né? E falem para elas que é para quem que tem problema. Vamos provar, eu provo junto contigo. Se tu não gostar, tudo bem, mas vamos tentar. E aí tu pode provar, por exemplo, tu pode oferecer, vamos pegar uma verdura. Oferece de várias formas. Oferece ralada, oferece ela in natura, né? A cenoura. Dá para oferecer a cenoura ralada, dá para oferecer a cenoura inteira, dá para oferecer a cenoura picadinha, crua, dá para oferecer a cenoura cozida, de várias formas, porque de repente ela não vai gostar da cenoura crua, mas cozida ela gosta. Né? E aí tu consegue, no momento em que ela fala, uma vez não é boa, na segunda vez tu oferece numa outra apresentação, ela tenta de novo, e até ela adaptar o paladar. A comida japonesa é muito disso, né? Tu adaptar o paladar para que, com o tempo, goste. E vocês podem já fazer isso com a pequena também. Já começa a introduzir alimentos da comida japonesa para ela, para quando ela for para a escola, ela não sinta. Elas adoram japonês. Então, elas gostam mais da comida da creche do que a minha. E aí tem a questão. Eu lembrei de uma coisa que eu queria conversar com vocês também. Acho que a gente pode finalizar com esse ponto.
Vocês falaram no início que vocês nem tentaram ainda introduzir a língua portuguesa, né? Porque vocês estão num processo de adaptação com o idioma japonês e tudo mais. É legal respeitar. Oi. Oi. Amanda. Essa é a Amanda. Tudo bem, Amanda? Sim. Que bom. Tô dando várias dicas para os teus. É legal vocês respeitarem esse momento, né? Principalmente porque tem bastante informação vindo e porque vocês estão num processo de adaptação também. Mas o português, ele é importante. Então, eu trabalho com português como língua de criança. E no Chocho, por exemplo, a gente fala muito português, né? A gente tem crianças, tem um grupo que é só de criança que vai na escola japonesa. Alguns têm muita dificuldade de expressar em português, porque a língua principal deles é o japonês. Mesmo falando só português em casa, o que acaba acontecendo? Como eles passam a maior parte do tempo na escola, eles se expressam e sabem muito mais o vocabulário japonês do que o português. Isso faz com que comece a ter um distanciamento no relacionamento familiar, né? E aí tu vai dizer assim, mas Patrícia, eu já tenho que me preocupar se a minha família vai se distanciar ou não. Calma. Não que vocês tenham que se preocupar agora. Geralmente isso começa a acontecer depois dos 10 anos de idade. Que a criança já tem mais vocabulário, já consegue se expressar mais em japonês. Mas é importante para vocês começarem, por exemplo, no meio do ano ou no ano que vem, alfabetizar as mais velhas já em português, né? Pode ser uma alfabetização dentro de casa mesmo, ou vocês podem procurar um grupo que trabalha com alfabetização em português. Por quê? Vai gerar um vocabulário nelas, que vai ajudar a elas se expressarem em português dentro de casa, mas elas também conseguem ler e escrever português. Muitas crianças que moram aqui, elas sabem falar o português. O português delas acabam sendo até bem limitado pela questão do vocabulário, de conjugação de verbo, de gramática mesmo. Mas elas não sabem ler nem escrever. E aí a gente tem um semi-analfabeto. Porque falar não é falar tudo. Não é saber o idioma, né? Mesma forma, eu sei falar japonês, mas tu consegue ler e escrever, no mínimo, hiragana e katakana? Porque aí a gente... Não pode ter o conflito como tá nessa... Como elas ainda têm um pouco de dificuldade no Nihongo, se eu colocar elas para alfabetizar o português, você não acha que tem um conflito das duas línguas e acabar atrapalhando o Nihongo, que eu não queria que atrapalhasse? Existem muitos estudos, né? Então, antigamente, se dizia que a criança tem que aprender uma língua de cada vez. E muitas vezes, dependendo da escola que elas frequentam, até o professor mesmo japonês fala assim, não fala português em casa porque elas têm que aprender só o japonês. Ou não deixa ela estudar o português porque ela tem que focar só no japonês. Hoje, existem estudos e pesquisas que mostram o bilinguismo e também o multi, né, ou plurilinguismo, que, na verdade, as crianças hoje têm acesso a muitas línguas. Quer ver uma coisa? Em casa, vocês falam português. Aí as filhas de vocês vão na escola japonesa e falam japonês. Só que elas têm acesso no YouTube. No YouTube, elas veem um desenho em inglês. Elas acabam tendo contato. E daí, no final de semana, vocês têm amigos que são peruanos e vocês estão sempre juntos. E tem criança nessa família, né? E elas vão lá e brincam com crianças que falam espanhol. Elas estão tendo contato com 4 línguas, né? A criança, o nosso cérebro, e aí o cérebro de qualquer pessoa, ele é muito elástico.
Se chama plasticidade cerebral. A gente consegue desenvolver muitas habilidades quando treinadas, né? Quanto estimuladas. Então, por exemplo, o cérebro da criança consegue muito mais do que o adulto. Ela vai conseguir aprender várias, se colocar ela para alfabetizar em português e japonês, o cérebro vai dar conta das duas línguas. Só que vai acontecer não é um conflito, mas uma transição de língua, o que é super normal. E a gente adulto faz essa transição de língua. Quer ver uma coisa? Tu mora aqui há 15 anos. Tu fala desculpa ou gomen? Gomen. Tu fala por favor ou onegai? Onegai. Tu fala tradutor ou tsuyako? Tsuyako. A gente transita entre o português e o japonês o tempo inteiro. E eu vou te dizer, tem algumas expressões que em japonês fazem tanto significado pra gente que a gente não sabe mais como é que é essa expressão em português. Tu consegue explicar o que é shoganai em português? É. Não consegue, porque shoganai é shoganai. Se chegar a tua família que veio do Brasil e aí tu fala, ou até mesmo tu chega e fala assim, shoganai. E aí tua mãe fala o que é? Mãe, shoganai. Como é que eu vou explicar shoganai? Não tem. Shoganai é shoganai. Porque a gente acaba se identificando. O que é legal, e a alfabetização no português vai fazer isso, é gerar vocabulário, tanto no português quanto no japonês para elas, né? Então, elas vão entender que, por exemplo, shoganai é tipo assim, não tem o que fazer em português. Mendokusai é algo difícil, né? Gera muito trabalho, então, muito mendokusai, não vou fazer isso. E elas vão conseguir se expressar nas duas línguas. Eu já trabalhei com crianças que conseguiam muito bem se expressar em japonês, mas aí chega na hora do português, eles não conseguem. Não acha a palavra, porque não tem a alfabetização. E não é nem só o escrever e o ler. Porque quando a gente lê, a gente aprende palavras. E aí pode trabalhar com elas a leitura de livros em português, interpretação de texto, que isso na escola japonesa, tu vai começar a ver algumas diferenças entre a escola japonesa e a escola brasileira. A escola japonesa não trabalha muito em interpretação de texto. E a criança cresce com essa dificuldade de interpretar, né? Algumas coisas que se falam. A escola japonesa, ela te dá muito o exercício. O exercício é esse, a atividade é essa, o texto tá aqui, tu tem a opção A, B e C. Então, interpretação de texto é uma coisa que no futuro tu vai começar a ver que é diferente. Outra dúvida, aqui as meninas, desde os 3 anos, elas começaram a ter contato com inglês desde a creche, então, até a pequenininha, então elas têm aula de inglês, agora no primeiro, no segundo ano também tem. E eu acho que o interesse delas pelo inglês é maior do que o português. Então, como elas têm interesse no inglês, a minha opção antes de ir para o português seria o inglês. Então, você acha que isso seria errado? Então, é melhor elas alfabetizar em Comunicar português? com elas em inglês? Não. Eu sempre falo assim, o que vai fazer tu manter a tua relação com as tuas filhas no futuro? É o português? Yes. No português. Porque se tu não consegue te comunicar com elas em inglês, maravilha elas saberem japonês e inglês. Elas vão conversar contigo. Aí elas vão conversar com o mundo inteiro, mas a mãe vai ser uma figura ausente na vida delas, sabe? Ou não vai ter foco, ou não vai. Tu vai oportunizar para elas muito conhecimento,
mas o relacionamento de vocês vai ficar longe, sabe? E no futuro, ela vai se sentir muito sozinha, na verdade. Não tô dizendo que não é para te colocar no inglês. Se hoje elas gostam do inglês, bota elas no inglês, mas alfabetiza elas em casa. Tu tem condições de alfabetizar elas em casa? Tem, tu sabe português, tu lembra como é que tu foi alfabetizada. A, B mais A é Bá. B mais E. Tem muito conteúdo, né, também. Na internet tem. Então, assim, ao invés de tu colocar elas numa aula de português, tu quer oferecer o inglês, coloca no inglês, mas em casa tu vai trabalhar no português. Vai te gerar mais trabalho, tu vai ter que criar atividades e tudo mais. Mas é possível, né? Muitas vezes os pais pagam uma aula de português ou de inglês numa tentativa, eles estão pagando para ganhar, entendeu? Quando tu terceiriza a educação, tu tá ganhando o teu tempo. E o teu filho, tu tá pagando para alguém ensinar teu filho. Mas muitas vezes é uma coisa que tu pode fazer em casa, né? Claro que aí, mas eu não entendo matemática. Tu não domina matemática, vai pagar um professor de matemática. Ou eu não consigo aprender japonês. Meu filho tá no 5º ano, já tem um japonês muito difícil, e eu ainda tô lá no hiragana e katakana. Teu filho vai precisar ter um professor. E vai investir seu dinheiro no professor. Hoje, se tu consegue iniciar o português em casa, faz em casa. Faz nos pequenos detalhes. No saco por exemplo, né? Ou em detalhes, assim, dedos, livros, tu pode alfabetizar. Não necessariamente tem que ser lá A, B, C, sabe? A gente é pensar, Daniela, como que tu pode ensinar as tuas filhas de uma forma lúdica, brincando, ou fora do caderno. Sentar com elas e ensinar as cores, as letras, numa revista, né? De uma forma que elas vão brincar e vão ir aprendendo. Claro que vai chegar uma hora que elas vão ter que escrever. Né? Mas tem muitas coisas que tu pode fazer. Acho que é pesquisar na internet e aproveitar esse momento que a gente está vivendo agora, da quarentena, é uma boa. Tu vai encontrar, assim, atividades que, por exemplo, o material do Hakone consegue fazer. E dá para ensinar tanto português, quanto japonês, quanto inglês. Isso. Ok? E se tiver dúvidas, entre em contato com a gente, manda mensagem, o canal tá aberto. Eu sei que vocês moram um pouquinho longe de Nishio, né? Se eu não me engano, vocês moram numa cidade chamada Togo. Isso. Ah, minha memória é boa. E eu sei que fica longe de Nishio, mas quando vocês quiserem, né, e puderem participar, ou a gente quer no futuro, agora, em breve, a gente vai lançar um curso que é para os pais também, e vai ser um curso online, então, se vocês puderem fazer, acho que vai ajudar bastante a vocês pensarem enquanto se renovarem, né? Porque daqui um pouco, tudo que eu falei aqui, vocês vão dizer assim, são coisas que eu já pensei em fazer, mas colocou em prática? Não. Né? E se não colocar em prática, também não vai funcionar. Aí vocês vão dizer assim, eu passei 2 horas conversando com a Patrícia e a mentoria dela não deu certo. É botar em prática. Então, o que eu posso fazer? A respiração, os exercícios, né? Algumas coisas que eu posso ter falado, vocês pesquisarem um pouco mais sobre plasticidade cerebral, bilateralidade cerebral. Então, vocês vão ver que vocês podem oferecer para as meninas sem custo nenhum, né? Ai, gratidão. Muito, muito obrigada.
por essa mentoria. Eu Muito que bom. agradeço e obrigada por a gente poder ter gravado, né? E a gente vai fazer uma edição, mas que foi muito útil e eu tenho certeza que o que a gente vai postar depois vai ajudar outros pais também, porque assim como vocês, existem outros pais que também têm dificuldade. Não se sintam os únicos e não se culpem, Ah, obrigada. tá bom? Gratidão. Um grande beijo para vocês, sucesso, se vocês precisarem da gente. Tá, obrigada, Patrícia. Até mais. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.